Está no ar a Equipe da Verdade com o Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com muitas nuvens durante todo o dia. É de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros hoje. Com mínima de 23 graus, a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus centígrados, de acordo com previsão do Instituto Climatempo. O CPTEC INPE fala de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Com a umidade relativa do ar em 91%, a temperatura do momento está na marca dos 26 graus. Apesar da nebulosidade, são normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Juricaba também opera sem restrições. As águas do Rio Negro subiram mais 6 centímetros nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 24 metros e 99 centímetros. Sábado, 14 de abril. Já se passaram 104 dias do ano e faltam agora 261 para acabar 2018. Dia de Santo Hermenegildo. Hoje também é comemorado o Dia Pan-Americano. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Era registrado em 1895 o primeiro futebol no Brasil, promovido por Charles Miller em São Paulo. Era fundado em 1912 o Santos Futebol Clube. Em 1912 naufragava o transatlântico Titanic. Dos 2.208 passageiros a bordo, apenas 705 sobreviveram. Na Segunda Guerra Mundial, a FEB ajudava na tomada de Montese, na Itália, em 1945. Sidney Poitier tornava-se o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator principal em 1963. O presidente americano Richard Nixon anunciava o fim do programa Aliança para o Progresso, voltado para a América Latina. Guerrilha, 9 acusados do sequestro do embaixador alemão são condenados à prisão perpétua em 1972. A novela Gabriela Cravo e Canela, um verdadeiro marco na TV, estreava em 1975. Manaus 5:50. O governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM, vem ampliando a oferta de cursos gratuitos de formação técnica e qualificação profissional. Somente nos 4 primeiros meses de 2018 são mais de 62 mil vagas oferecidas. Até o mês de junho, outras 12 mil vagas serão abertas do Amazonas. A meta é atingir 130 mil vagas até o final do ano, fechando com um aumento de 40% em relação a 2017. O diretor-presidente do CETAM, professor José Augusto de Melo Neto, explica que a preocupação do governo Amazonino Mendes é oferecer novas oportunidades para que a população amazonense possa enfrentar a crise econômica que assola o país e retorne capacitada ao mercado de trabalho. Entre os projetos com vagas oferecidas nos 4 primeiros meses de 2018 pelo CETAM estão cursos técnicos e especialização técnica de nível médio dentro do projeto Oportunidade e Renda, tanto na capital quanto no interior do estado. Para o interior, a primeira etapa do projeto foi oferecida no mês de março, somando 12.800 vagas. A próxima etapa acontece no mês de maio com aproximadamente 5.000 vagas. Ainda no início de maio, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas vai oferecer curso de qualificação profissional nos centros de convivência da capital, além de vagas para cursos de informática dentro do projeto Oportunidade Digital, cujas aulas acontecem aos sábados em escolas da rede estadual. E atenção, termina amanhã, domingo, o prazo para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio ENEM pedirem a isenção da taxa de inscrição da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa neste ano. Se a solicitação de isenção for negada, ainda é possível recorrer da decisão na página do participante entre os dias 23 e 29 de abril. Manaus 5:52. Os bairros Umbi 3 e Jorge Teixeira, 4ª etapa na Zona Leste, e a comunidade Alfredo Nascimento na Zona Norte comemora aniversário neste sábado. A Fundação Manaus Cult apoia as festas. Shows, brindes e outras atividades fazem parte da programação. Também neste sábado, a comemoração do 28º aniversário da 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira começa a partir das 8 horas na quadra da Escola Municipal Ednir Teles Guimarães. Entre as atividades, a população poderá participar de ações sociais como corte de cabelo, primeira via da carteira de trabalho e IRG. A programação segue com uma grande festa à noite a partir das 19 horas na Avenida Tapajós. O Projeto Gera aqui volta a reunir seus conselheiros hoje, sábado, na Praça da Polícia, para debater os assuntos em evidência no momento na política brasileira, com destaque para a questão da segurança, da saúde
e da corrupção. O debate faz parte da pauta do projeto Jaraqui deste sábado, a partir das 10 às 12 horas, no coreto da Praça da Polícia. De segunda a sexta-feira próximas, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abrirá inscrições para o preenchimento de 150 vagas para oficinas gratuitas que acontecerão durante o 5º encontro de intérpretes de dança, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 deste mês de abril, nos teatros da Instalação e Gebes Medeiros. O encontro promete reunir profissionais, estudantes e amantes da dança que buscam o aperfeiçoamento. As oficinas têm o objetivo de apresentar a possibilidade de mobilidade corporal e novos elementos que potencializam a qualidade do movimento. Manaus 5:53. Com o tema Autismo Conhecer para incluir, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, por meio de sua gerência de atendimento educacional específico, promoveu ontem uma programação com o objetivo de alertar sobre o transtorno, minimizando os impactos do preconceito. O evento é parte das programações do Abril Azul e também celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 deste mês. Atualmente, 357 alunos com transtorno do espectro autista estão matriculados em escolas da rede pública estadual da capital. Pela manhã, a programação foi realizada no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, na sede da SEDUC, no bairro do Japim 2. A ação foi direcionada a gestores e pedagogos que trabalham com a educação inclusiva nas escolas da rede pública estadual. A Fundação Hospital Adriano Jorge e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizam na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, a abertura da Semana Alusiva ao Dia Mundial da Voz, com uma programação especial de atendimento. A data foi instituída com o objetivo de alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para preservá-la. Profissionais especializados estarão na Fundação oferecendo serviço de triagem de pacientes com queixas vocais, visando o diagnóstico precoce de doenças da laringe, bem como a promoção da saúde vocal. Durante a Semana da Voz, de 17 a 20 deste mês, serão realizados 100 exames de videolaringoscopia. Os atendimentos nos pronto-socorros infantis de Manaus costumam triplicar entre os meses de abril e maio, e a explicação são as mudanças bruscas de temperatura por conta do período chuvoso, deixando as pessoas com imunidade baixa e aumentando assim o risco de doenças como o popular resfriado, sobretudo em crianças. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, esse é o período do ano em que as unidades da capital começam a registrar maior volume de pacientes com doenças do aparelho respiratório. A pediatra Eliane Oliveira, do Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, lista dicas que podem ajudar os pais na prevenção e tratamento destas patologias. Um dos principais cuidados é evitar locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Manter as crianças sempre hidratadas é outra dica da especialista. Eliane orienta o consumo de pelo menos 1 litro de água por dia. Em 2017, as unidades de urgência e emergência de Manaus, especializadas no atendimento a crianças, receberam 5.171 pacientes com doenças relacionadas ao aparelho respiratório. Pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos ao tratamento de radioterapia agora contam com uma nova técnica para tratar sequelas como feridas chamadas de mucosite e alterações na produção de saliva. A laser terapia para xerostomia faz parte de um estudo desenvolvido via Programa de Apoio à Iniciação Científica na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. O projeto de pesquisa é desenvolvido pela acadêmica de odontologia da Universidade Newton Lins, Bruna Giovana de Souza Costa Santa Cruz, sob a orientação da odontóloga da Fundação Secom, doutora Lia Mizobi Ono. Manaus 5:57. Narrar e refletir sobre a história dos quilombos do Brasil não é algo comum, principalmente em se tratando das comunidades instaladas na Amazônia. Mesmo com toda a sua representatividade sociocultural, étnica e econômica para o país. Porém, as novas publicações estão surgindo com o intuito de dar vez e voz à história dessas comunidades. Uma delas é o livro Tambor dos Pretos, Processos Sociais e Diferenciação Étnica no Rio Jaú, Amazonas. A obra é de autoria do antropólogo amazonense João Siqueira e será lançada no próximo dia 19 de abril no Rio de Janeiro. A publicação é da editora da Universidade Federal Fluminense. A primeira edição do Festival de Música Universitária Manifesta será realizada neste final de semana a partir das 16 horas no Cartódromo da Vila Olímpica
Turística de Manaus, na zona centro-oeste. O evento será realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado, Juventude, Esporte e Lazer e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Prefeitura de Manaus e do Terraço Cultura Baracho Produções. O objetivo é incentivar o intercâmbio artístico e cultural entre a comunidade acadêmica, incentivando e descobrindo novos talentos no meio musical da região amazônica. Com historinhas sobre bons valores a partir de exemplos práticos e fáceis de entender pelas crianças, o Parque Cidade da Criança realiza neste fim de semana uma programação voltada à valorização e ensinamentos educativos para a criançada. O encontro acontecerá na rua Castro Alves, Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Jogo de tabuleiros, menestréis, contadores de história, Cinefix, o Touro Ferdinando. Nos 2 dias, o parque irá funcionar de 14h30 às 19h30 com entrada gratuita. A Escola de Samba Unido do Alvorada está programando para o próximo sábado, dia 21, a realização de uma feijoada regada com muito samba e pagode. O evento será realizado a partir das 11 horas no meio do próximo sábado, com a presença do grupo de pagode Parceria do Samba, do grupo de toadas antológicas de Parintins e ainda da bateria da Vila da Barra. A compra do ingresso para participar da feijoada também dá direito a uma camisa e a participar do sorteio de brindes. Com mais de 1.000 obras de autores da região norte que falam sobre a fauna, flora, história, além de poesias amazônicas, a Banca do Lago é um refúgio para estudantes, pesquisadores e amantes da literatura regional. Situada no Largo de São Sebastião, a banca reúne autores como Milton Raton, Márcio Souza, Max Carpentier e Mário Ipiranga. Com obras atuais e históricas, a Banca do Largo tornou-se referência entre pesquisadores e estudantes do mundo inteiro. Agora 6h04 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Manacapuru se prepara para o maior evento esportivo escolar do município. CEMED, CEMUD e SEDUC juntas na programação do GEMPU 2018. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, equipe da Secretaria de Esporte e a coordenadoria da SEDUC reuniram-se para definirem a programação do 27º Jogos Escolares de Manacapuru, GEMPU. O evento acontece a partir do mês de maio na zona rural e será dividido em 4 núcleos: Repartimento do Tuiué, Campinas do Norte, Bela Vista e Vila do Jacaré. Já na zona urbana, o evento terá início no mês de junho nos complexos esportivos da cidade. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, dá mais detalhes sobre o evento. Nós já reunimos, a terceira reunião, nós verificamos juntamente com o prefeito Beto D'Angelo que da forma que estava sendo feito o GEMPU, Jogos Escolares de Manacapuru, não estava sendo mais correto. Não tinha uma programação, não tinha uma fiscalização, não tinha um acompanhamento pedagógico e é necessário. E nós fizemos uma nova roupagem esse ano na tabela do GEMPU, de como vai ser tanto na zona rural quanto na zona urbana. O regulamento e a tabela é feita igual um campeonato. Nós teremos os jogos sem prejudicar as aulas, porque o jovem ele tem que entender que ele tem que participar, ele pode ser um atleta, mas ele pode também ser um bom aluno. E através dessa forma que nós estamos fazendo, a gente vai ter como acompanhar o aluno na sala de aula, verificar a proficiência do aluno, como é que está o comportamento do aluno. Tudo isso vai nos ajudar a termos uma qualidade melhor na educação. O evento, que inicia no mês de maio, se estenderá até o mês de novembro, com a cerimônia de encerramento e premiação dos vencedores. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h mais 6 em Manaus. Por meio da portaria número 1124 do dia 9 de abril de 2018, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por meio da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, renovou a licença que mantém o tráfego aéreo sem restrições do aeroporto de Parintins. Com a renovação do documento, o aeroporto Júlio Belém segue habilitado por operar 24 horas por dia. A portaria tem validade até o final de 2018 e credencia o terminal a operar com aeronaves de pequeno, médio e grande porte. Anteriormente, a renovação era feita trimestralmente. Segundo o prefeito Bigarcia, a renovação da licença é feita anualmente, mas o município articula liberação permanente
de funcionamento. Buscamos atender todos os requisitos exigidos pela ANAC e outros órgãos fiscalizadores da aviação do Brasil, disse ele. A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará no próximo dia 18 de maio o primeiro encontro jurídico com o tema Novos Desafios frente à Reforma Trabalhista. O evento terá como palestrantes o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, o presidente do TRT da 2ª Região São Paulo, desembargador Wilson Fernandes, e os procuradores do trabalho da 15ª Região São Paulo, Elison Miessa e Henrique Correia. O primeiro encontro jurídico do TRT 11 será realizado no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546 Centro, a partir das 8 horas da manhã. A primeira palestra será do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que vai falar sobre as repercussões da reforma trabalhista na jurisprudência do TST. Nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando em todo o interior do estado e também na capital. E agora também via celular, tablet e computador pelo aplicativo Mano. Você baixa o aplicativo no celular e nos acompanha ao vivo e a cores em todo o interior, na capital e em todo o interior do estado. Você ouve e assiste. E nós somos gratos por tão honrosa audiência. Exatamente. 6:08 em Manaus. O vestibular da Uninorte, Centro Integrado da Rede Internacional de Universidades Laureates, será no dia 5 de maio, com oferta de 200 bolsas integrais e parciais para os melhores colocados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de hoje pelo site www.uninorte.com.br/vestibular. No ato da inscrição, o candidato é informado do local da prova. Todos os cursos da Uninorte, inclusive Direito, Odontologia e Medicina Veterinária, estão com ofertas de bolsas. O Instituto Federal do Amazonas IFAM apresentará a partir do próximo dia 16 de abril uma série de reportagens sobre as ações que o Instituto vem desenvolvendo junto aos povos indígenas do Amazonas. Abordaremos temas como inclusão social, políticas públicas, logística para estudar cursos ofertados, dentre outros assuntos. Atualmente o IFAM possui 855 estudantes que se declaram indígenas nos cursos de nível médio, técnico e superior. Manaus, 6:09. A Prefeitura de Manaus inaugurou a creche municipal Maria do Perpétuo Socorro Trindade no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação SEMED passa a contar com 15 creches, sendo 11 próprias e 4 conveniadas, atendendo cerca de 4.300 crianças do maternal com idade entre 1 e 3 anos. Até o fim desta semana, 60% da instalação da nova rede de drenagem profunda na Avenida de Djalma Batista, no trecho entre a Rua Pará e a Avenida João Valério, estará concluída. Essa é a segunda etapa de intervenção para a substituição de 42 metros da antiga rede de drenagem profunda da pista, que possuía mais de 40 anos. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEMINF estão executando a implantação da tubulação e dos acabamentos para a construção da caixa coletora estrutural que desviará a antiga rede de drenagem das edificações no local. A atividade do manejo do pirarucu no município de Japurá passa a oferecer maior rentabilidade aos 120 pescadores da Associação de Pescadores e Agricultores da Comunidade de Altamira, localizada na margem direita do rio Japurá, naquele município, com a aquisição de novos equipamentos e transportes por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Os benefícios, como canoas, caixa de isopor e motores de popa, vão auxiliar na captura e na comercialização do pirarucu junto aos programas estaduais e nas feiras de Manaus. Boa parte da produção é fornecida para o programa de regionalização da merenda escolar, prêmio do governo do estado. Agente da Gerência de Fiscalização Ambiental do Instituto de Proteção do Meio Ambiente IPAAM apreenderam na madrugada desta sexta-feira, na região da comunidade rural Novo Caraã, no Rio Negro, um carregamento de aproximadamente 11 metros cúbicos de madeira para azimbre que estava sendo transportado em uma embarcação tipo batelão e seria vendida aqui na capital. De acordo com gerência da chefa, a Bener Brandão, o IPAAM recebeu informações por meio de ligação ao disque denúncia do órgão 21236715 sobre um carregamento de madeira retirada de forma ilegal da região do Rio do Ariaú, dentro da reserva de desenvolvimento sustentável no Rio Negro, que abrange os municípios de Manacapuru, Novo Airão e Iranduba. 6:11 em Manaus.
Na próxima quinta-feira, dia 19 de abril, a Superintendência da Zona Franca de Manaus fará o lançamento do Programa de Integridade da Autarquia. O evento será realizado no auditório Floriano Pacheco, na sede da Suprama, e deriva do processo de adesão da Superintendência ao Programa de Fomento à Integridade Pública da Controladoria Geral da União, ocorrido em julho do ano passado. Com a finalidade de mitigar ocorrências de corrupção e desvios éticos a partir da mobilização e participação ativa dos gestores públicos, o Programa de Integridade da Suframa tem por objetivo estabelecer um conjunto de medidas que assegurem a entrega de resultados esperados pela sociedade por meio do fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança, gestão de riscos e controles e procedimentos de integridade. Manaus, 6h12. Entre os dias 28 de abril e 2 de junho, o Amazonas será destaque no mundo da música clássica, com a 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que contará na programação com uma estreia mundial no palco do Teatro Amazonas. Trata-se da obra Kauai Gen, do compositor brasileiro João Guilherme Ripper, que foi encomendada especialmente para a ocasião. A ópera False de Charles Gounod, que abrirá o festival, fará uma homenagem aos 200 anos de nascimento do famoso compositor francês. O secretário de Cultura, Denilson Novo, conta que durante a temporada de ópera também acontecerão atividades paralelas nos centros de convivências, shoppings, teatro da instalação e nos municípios de Manacapuru, Iranduba, distrito de Cacau Pireira e em Novo Airão. Foi lançada na manhã de ontem a primeira feira amazonense de matemática, que tem o objetivo de despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da disciplina, promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias. Coordenada pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, SEMED, IFAM e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, a solenidade de abertura foi realizada no Auditório Rio Amazonas, da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, localizado no bairro do Coroado 1, na zona leste de Manaus. Manaus, 6h13. Fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos do Amazonas Ação estiveram na garagem da empresa Aruanã, situada na Avenida Altaz Mirim, no Distrito Industrial, para vistoriar os ônibus da linha regular das empresas Aruanã, Entran, Master e Expresso Transamazônica. No total de 15 ônibus fiscalizados, 11 foram encontrados pelos fiscais da Arsan em estado irregular e apenas 4 estavam dentro das conformidades e receberam selo de aprovação do órgão regulador. As principais irregularidades encontradas pela equipe estavam relacionadas ao mau estado dos cintos de segurança e poltronas, além de para-brisas quebrados. As próximas fiscalizações continuarão sendo feitas na rodoviária Oscar Angelim, disse Costa. A redação do Jornal da Manhã também recebeu reclamações de usuários do sistema de transporte coletivo de Manaus. Segundo os reclamantes, as catracas dos ônibus da cidade estariam descontando R$4 e não R$3,80, que é o valor real da tarifa do ônibus em Manaus. Com a palavra, a Prefeitura de Manaus, o Procoam e o Ministério Público do Estado para verificar essas denúncias que já se tornaram corriqueiras. A Justiça Federal decretou em caráter liminar o bloqueio de bens e valores até o montante de R$4.451.325,95 dos ex-secretários estaduais de saúde Wilson Duarte Alecrim e Pedro Elias de Souza e do ex-secretário executivo de saúde José Duarte dos Santos Filho. A decisão é resultado de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, a qual os réus são acusados de autorizarem ilegalmente entre os anos de 2012 e 2016 o pagamento com dinheiro público de tratamentos médicos particulares em benefício de agentes privados. Mas cabe recurso da decisão. Na época, os tratamentos autorizados de forma irregular foram realizados no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, pagos pela Secretaria de Saúde do Estado, com verbas federais e estaduais ao custo de R$4,4 milhões. A decisão tem caráter de urgência e foi proferida com o intuito de garantir o ressarcimento aos cofres públicos por meio do pedido de liminar feito na ação. 22 equipes técnicas da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas iniciou a partir do dia 24 de abril a maratona de fiscalização da primeira etapa de inspeção nos municípios do interior do Amazonas. O trabalho de auditoria segue até o dia 11 de maio. Os órgãos da administração direta e indireta do governo do estado e da prefeitura de Manaus já estão em processo de inspeção por técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas. As comissões de inspeção nesta primeira etapa vão de 27 municípios e percorrerão as 27 prefeituras, 27 câmaras municipais e órgãos, entidades da administração
indireta do interior e conferir se as informações contidas nas prestações de contas do ano de 2017 entregue ao TCE este ano correspondem à realidade e se o dinheiro público foi aplicado corretamente conforme determinam as leis. A previsão é que a segunda etapa de inspeção com os demais municípios inicie em junho próximo. Manaus 6:16. Em decisão monocrática assinada no final da tarde desta sexta-feira, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCE, e relator das contas da Secretaria Municipal de Saúde, Censa, no ano de 2018, o conselheiro Mário de Mello, decidiu suspender por indício de irregularidades uma licitação em andamento da Censa, na modalidade pregão para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 20 veículos tipo ambulância, sem mão de obra e sem combustível, pelo sistema de registro de preço para atender as necessidades do programa SAMU 192 Manaus Metropolitano. O despacho atendeu a uma representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Líbano Serviço de Limpeza Urbana, Construção Civil Limitada, que requereu a suspensão do edital do pregão eletrônico 19/2018 CML/PM. Antes de suspender o pregão, no entanto, o relator havia concedido um prazo de 5 dias ao secretário da Censa, Marcelo Magaldi Alves, para justificativas e esclarecimentos das irregularidades, mas a resposta não foi satisfatória. Comerciantes de diferentes segmentos serão beneficiados com o projeto Crédito Solitário, resultado da parceria entre a Prefeitura de Presidente Figueiredo e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FIAM. A partir da iniciativa serão destinados R$335 mil aos empreendedores locais. De acordo com o assessor técnico do programa, Paulo da Silva Santos, a expectativa é de que o montante seja repassado aos comerciantes até o fim do mês. O objetivo é que as atividades estejam concluídas antes da realização da festa do Cupuaçu, para que os beneficiados possam desenvolver seus trabalhos conforme o planejado, afirmou. A ação de crédito beneficia autônomos que têm dificuldades em conseguir empréstimos. O objetivo do crédito solidário é viabilizar essas pessoas num total de R$2.000 com juros zero e tendo 2 anos para pagar e 3 meses de carência, explicou ele. 6:18 em Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Censa, realiza hoje o dia D de vacinação contra o sarampo para vacinar as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, e inclusive as que estiverem com o cartão de vacina atualizado. Para facilitar o acesso dos pais e responsáveis, serão disponibilizados 500 postos distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus. A Censa recebeu do Ministério da Saúde 250 mil doses da tríplice viral. O dia D é uma ação de campanha e por isso todas as crianças na faixa etária indicada, 6 meses de vida até 5 anos e 11 meses e 29 dias, deverão ser vacinadas. A única exceção é para o caso de crianças que receberam uma dose de vacina há menos de um mês. A vacinação será de 8 às 17 horas, com exceção nos shoppings, onde ocorrerá das 14 às 20 horas. Com o objetivo de imunizar 211 mil crianças de 6 meses a 5 anos em Manaus, o Shopping Grande Circular vai abrir as portas hoje, sábado, das 9 às 17, para o dia D contra o sarampo. A ação será realizada em parceria com a Prefeitura de Manaus, que atenderá em 500 postos da capital, bem como a área rural. Os 12 centros de atenção integral à criança, os CAICs da Rede Estadual de Saúde, também estarão abertos nesse sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde, no dia D de vacinação contra o sarampo, campanha de imunização que ocorre em Manaus, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, Censa. O público-alvo da campanha são as crianças com idade a partir de 6 meses a menores de 6 anos, de 5 anos, 11 meses e 29 dias. Na última quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Amazonas, Suzano, divulgou o 3º boletim epidemiológico expedido pela Sala Estadual de Resposta Rápida para o surto de sarampo, contendo o levantamento atualizado dos casos notificados da doença no estado. Até o momento, são 6 casos já confirmados na capital e 2 descartados, sendo um em Manaus e outro em Anuri. Aproximadamente 65% dos casos notificados são crianças menores de 5 anos e 42% em adultos de 20 a 49 anos. Polícia. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia, sob o comando do delegado-chefe David McDonald, titular da unidade policial, prendeu em flagrante na manhã desta sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, Raimundo de Lima Santos, de 57 anos,
Claudineide Pereira Santo, de 37, e Claucinei Pereira Santo, de 35, pai e filhos, respectivamente, e o flanelinha André José Gonçalves Barreto, de 30 anos, envolvidos com o tráfico de drogas na capital. De acordo com o titular do 6º DIP, as diligências em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de delação anônima feita ao número 991844434, o disque denúncia do 6º DIP informando que os indivíduos estariam comercializando substâncias ilícitas em uma casa situada à rua Aticum, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. O narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, foi condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato do delegado de Polícia Civil, Oscar Cardoso. O julgamento dele e dos outros 3 réus terminou 1h da madrugada deste sábado. Messias Maia Sodré foi condenado a 21 anos e 4 meses, enquanto as sentenças de Diego, Bruno e Marcos Roberto Miranda da Silva foram de 25 anos e 11 meses para cada um. O grupo foi condenado por homicídio qualificado e associação armada. O julgamento teve início por volta das 10 horas desta sexta-feira no Fórum de Justiça Ministro Enoque Reis, aqui em Ibanão. Durante a manhã foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas apontadas pelo Ministério Público e testemunhas que falaram sobre a motivação do crime. João Pinto Carioca encontra-se preso no Presídio Federal de Catandovas, no interior do estado do Paraná. Ele acompanhou o julgamento por meio de videoconferência, pois havia riscos de que o retorno do narcotraficante possivelmente causaria instabilidade na segurança pública e no sistema prisional na capital amazonense. Os demais estiveram presentes no julgamento. De acordo com o inquérito policial, os acusados teriam matado Oscar Cardoso Filho com vários tiros no bairro de São Francisco, na zona sul de Manaus. Segundo as investigações, o delegado Oscar Cardoso estava em uma banca de peixe quando um veículo parou no local. Os ocupantes, que seriam João Branco, Marcos Pará, Messias, Marizia e Marquinhos Eletricista, desceram e teriam efetuado vários disparos contra a vítima, sendo recolhidas no local do crime 22 cápsulas de pistola calibre .40 e 11 de pistola calibre 9mm. A motivação para o crime seria vingança por um suposto estupro contra a companheira de João Branco. Em princípio, eram 7 acusados da morte do delegado Oscar Cardoso, sendo que 2 deles foram mortos no decorrer da instrução do processo. Marcos Sampaio de Oliveira, o Marquinhos Eletricista, e Adriano Freire Correia, conhecido como Marizia. Loteria. Vamos começar com a Lotomania, concurso de número 1857. 20 dezenas acertadas, 2 apostas ganhadoras, uma de Brasília, Distrito Federal, e outra de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Cada uma recebe R$1.841.463 e mais 3 centavos. 19 dezenas, 7 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma R$43.657,91. 18 dezenas, foram 206 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$1.324,57. 17 dezenas, 1.741 apostas ganhadoras, prêmio R$109,70. 16 dezenas, foram 8.801 ganhadores. O prêmio para cada um deles R$21,70. 15 dezenas, 36.855 apostas ganhadoras, prêmio R$5,18. E o azarão deu sorte, 0 acerta. Aquele camarada que não acerta nenhuma dezena vai levar R$152.812,70. E de repente pode ser a aposta espelho, a chamada aposta espelho. Vamos às dezenas do concurso de número 1857 da Lotomania, sorteadas ontem, sexta-feira. Vamos às dezenas. 01, 06, 11, 13, 18, 24, 28, 38, 41, 44, 50, 53, 61, 63, 70, 76, 78, 91, 92 e 98. Vamos repetir para você as dezenas do concurso de número 1857 da Lotomania, para você conferir a sua anotação. 01, 06, 11, 13, 18, 24, 28, 38, 41, 44, 50, 53, 61, 63, 70, 76, 78, 91, 92 e 98.
O assunto agora é Quina em seu concurso de número 4.654. Foi sorteado ontem lá em Aimorés, no estado de Minas Gerais. A Quina acumulou estimativa de prêmio do próximo concurso, que é hoje R$2.200.000. Mas a quadro teve 55 apostas ganhadoras, o prêmio é R$7.719,37 para cada um. O terno da Quina teve 4.431 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$144 mais 0,8 centavos. O Duque teve 127.769 apostas ganhadoras, prêmio R$2,74. Vamos então às dezenas do concurso de número 4.654 da Quina. Anote. 08 34 44 64 65. Repetindo, 08 34 44 64 e 65. Vamos agora às dezenas do concurso de número 1649 da Loto Fácil. Aliás, a Loto Fácil teve com 15 a 6 duas apostas ganhadoras. Elas são lá do Rio de Janeiro, capital, e São Caetano do Sul, no interior de São Paulo. Cada uma delas recebe um bom prêmio, R$1.040.196,59. Já faz algum tempo que não vem aqui para Manaus, né? Nunca mais saiu. Ou cidadezinha esquecida é Manaus. Bom, 14 acertos, 539 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.696,58. Esquecida pela sorte da Loto Fácil. Exatamente. Vamos aos números fixos agora. 13 acertos, 22.331 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$20. 12 acertos, 224.215 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.222.163 apostas ganhadoras. O prêmio R$4. Vamos às dezenas, Edson. As dezenas do concurso 1649 da Loto Fácil. 04 05 08 09 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24. Vamos repetir para você conferir as suas anotações. As dezenas do concurso de número 1649 da Loto Fácil. 04 05 08 09 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24. Na segunda-feira tem de novo, Edson. Loto Fácil, o prêmio 1.650. E vale a pena tentar a sorte. Vamos lá. Agora 6h32 em Manaus. Esportes. A Ferrari continuou seu domínio neste princípio de temporada da Fórmula 1 e Sebastian Vettel conquistou a pole position para o Grande Prêmio da China, com Kimi Raikkonen em segundo, a exemplo do que havia acontecido há uma semana no Bahrein. O meia Jailton é o novo reforço do elenco do Nacional Futebol Clube para a disputa da Série C. O jogador que desembarcou em Manaus na madrugada desta sexta-feira defendia as cores do Marília e São Paulo antes de acertar com o Leão. Jailton, de 27 anos, tem na carreira o título da Série C pelo Joinville de Santa Catarina em 2011. Ele se disse satisfeito em aceitar o desafio de jogar pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro no Amazonas. Também passa a integrar a equipe do Nacional o zagueiro Rubran e o lateral direito Anderson. O Nacional Futebol Clube oficializou a contratação do volante Ives Antero. O jogador defendeu as cores do Rio Negro no Campeonato Amazonense deste ano. O Datafolha divulgou ontem um novo levantamento sobre o número de torcedores dos clubes brasileiros e constatou que a torcida do Flamengo continua a maior do país, com 18% dos torcedores, seguida pelo Corinthians com 14%. O ranking das maiores torcidas do Brasil ficou assim: em primeiro, Flamengo com 18%. Segundo, Corinthians 14%. Terceiro, São Paulo com 8%. Quarto lugar, Palmeiras com 6%. Quinto, Vasco com 4%. Sexto, Cruzeiro com 4%. Sétimo, Grêmio 3%. Oitavo lugar, Santos com 3%. Nono, Internacional com 3%. E décimo, Atlético Mineiro com 2%. E a bola rolou ontem nos gramados europeus com estes resultados. E no campeonato alemão, Wolfsburg 0, Augsburg também 0. No campeonato francês, Angers 1, Nice também 1. Campeonato espanhol, Girona 0, Betis 1. A
A Série B do Campeonato Brasileiro teve início ontem com estes jogos, Fortaleza 0, Guarani também 0. Oeste 2, CRB 0. Atlético Goianiense 3, Criciúma 2. Figueirense 2, Juventude 1. E a bola volta a rolar hoje pela Série B. E vamos aos jogos das 15h30 no horário de Manaus. Brasil de Pelotas e São Bento. Vila Nova de Goiás e Avaí. CSA e Goiás. Londrina e Boa Esporte Clube. Ainda pela Série B jogam hoje às 18 horas Sampaio Correia e Coritiba, que estreia na Série B. E às 20 horas Ponte Preta e Paysandu. A Ponte Preta também estreando na Série B, ou reestreando. E pela Série C jogam hoje às 15 horas Tupi e Tombense. 17h30. Juazeirense e Confiança. Às 18 horas. Botafogo de São Paulo e Bragantino. O Campeonato Brasileiro da Série A elite do futebol brasileiro, tem início hoje com 3 jogos, Eduardo. Às 15 horas no horário de Manaus jogam Cruzeiro e Grêmio de Porto Alegre no Mineirão. Mesmo horário no Barradão em Salvador jogam Vitória e Flamengo. Às 20 horas, fechando a rodada deste sábado entre Santos e Ceará. Este jogo será no Pacaembu. E amanhã, domingo, antes da bola rolar para o jogo entre Corinthians e Fluminense, acontecerá a abertura oficial do Brasileirão deste ano. Em um evento que já se tornou tradição do campeonato mais equilibrado do mundo, a CBF realiza o evento que marca o início oficial da competição na casa do atual campeão. Como conquistou o troféu em 2017, o Timão recebe a festa este ano. Por volta das 15h30, a programação especial toma conta do gramado Arena do Corinthians. Estão previstas surpresas para os fãs de todos os 20 clubes participantes do Brasileirão. Últimas notícias. O dólar avançou 0,53% a R$3,42,61 na venda, maior nível desde 5 de setembro de 2016. Na semana acumulou alta de 1,72%. A moeda marcou a mínima de R$3,3970 e a máxima de R$3,4314. O dólar futuro ainda tinha de 0,40%. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo piorou a previsão para a receita do setor de serviços neste ano, de queda de 0,2% para retração de 0,8%. Os números foram revisados pela entidade nesta sexta-feira, depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou um avanço de apenas 0,1% no setor de serviços em fevereiro, na comparação com o mês anterior. A liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para trabalhadores que pedirem demissão teria forte impacto no crédito imobiliário, disse o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. O impacto seria significativo, disse Souza Reuters, contando que os cálculos sobre a dimensão dessa medida estão sendo feitos pelo Banco Estatal, responsável por cerca de 60% do financiamento para a compra da casa própria no país. Antes de assumir a presidência da República temporariamente nesta sexta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pautou a retomada do julgamento na ação que restringe o alcance do foro privilegiado no plenário para o próximo dia 2 de maio. O julgamento foi interrompido no ano passado, quando 8 ministros votaram a favor de restringir o foro privilegiado. No entanto, o ministro Dias Toffoli pediu vistas para analisar melhor o processo. A Procuradoria-Geral da Prefeitura de Curitiba solicitou nesta sexta-feira, dia 13, à Justiça Federal do Paraná a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, da sede da Polícia Federal em Curitiba para outro local não sugerido. A assessoria de imprensa confirmou o recebimento do pedido, mas informou que não há um prazo certo para que a análise ocorra. No despacho, a Procuradora-Geral do município, Vanessa Volpe Beregar Palácios, argumenta que a manutenção do petista na Superintendência da Polícia Federal, localizada no Santa Cândida, um bairro residencial, vem gerando transtorno aos moradores, a funcionários da corporação, ao trânsito e ao comércio. Ela alega que a administração concedeu um espaço no Parque Aruba, próximo dali, entretanto foi ignorado pelos envolvidos. Manaus 6h41. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou ontem com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal, o STF, para anular o mandado de prisão expedido pelo juiz federal Sérgio Moro. No recurso, os advogados pedem que Lula aguarde em liberdade o fim dos recursos na condenação da ação penal do Triplex de Guarujá, São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, marcou para o dia 18 deste mês o julgamento dos embargos de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex de Guarujá.
Os embargos foram protocolados pela defesa de Lula na última terça-feira, após a prisão do ex-presidente no sábado, por ordem do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que não aguardou o julgamento do novo recurso na segunda instância. Na ordem de prisão, Moro escreveu que considera que os embargos dos embargos deveriam ser extintos do ordenamento jurídico brasileiro por ter caráter protelatório. Agora 6h42 em Manaus. O governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal ontem que cobra do governo federal o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela, a fim de pedir que o fluxo imigratório desordenado produza efeitos mais devastadores aos brasileiros e aos estrangeiros que residem naquele estado. Na ação, Roraima reclama da omissão do Executivo Federal em ajudar a resolver a questão do fluxo de venezuelanos que chegam ao estado. Afirma que a governadora Sueli Campos, do PP, já buscou incontáveis vezes tratar do tema com o governo federal, citando o fato de já ter sido recebida até mesmo pelo presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer comentou ontem a pedido da governadora de Roraima, Sueli Campos, ao Supremo Tribunal Federal para o fechamento temporário da fronteira do Brasil com a Venezuela. Temer criticou a proposta. Creio que esse pleito não tem nenhuma significação. Isso não é hábito do Brasil. O Brasil não fecharia fronteiras. E espero que o Supremo venha a decidir desta maneira. Fechar a porteira é incorrigível, disse em entrevista a jornalistas durante a participação da 8ª Cúpula das Américas no Peru. 6h43 em Manaus. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, decidiu que os condenados que começaram a cumprir pena após o fim dos recursos na segunda instância também devem pagar multas e custas processuais decorrentes da condenação. A decisão foi tomada no caso do ex-presidente da empreiteira OS, Léo Pinheiro, condenado em 3 ações penais da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, deu entrada nesta sexta-feira no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Segundo a sua assessoria de imprensa, Bolsonaro teria passado mal ainda no aeroporto de Roraima, onde se reuniu com lideranças locais. Por falar em Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, ao Supremo Tribunal Federal por crime de racismo. Além da condenação, a Procuradoria pede que o deputado seja obrigado a pagar R$400 mil de danos morais coletivos. De acordo com a denúncia, durante uma palestra no Clube Hebraica em abril do ano passado, Bolsonaro usou expressões discriminatórias contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e homossexuais. Agora 6h44 em Manaus. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que representa 16 mil membros, em conjunto com entidades nacionais representativas da magistratura e de auditores fiscais do trabalho, encaminhou ofício ao presidente da República, Michel Temer, com pedido de veto ao projeto de lei número 7.448/2017. O documento foi protocolado na Presidência da República, na Casa Civil e no Ministério da Justiça. Na avaliação da entidade, a proposta que segue para a sanção fragiliza a lei de improbidade e permite ao administrador sanar atos nulos e inexistentes, inclusive flexibilizando a imposição de sanções, além de trazer gravames à atuação judicial das Cortes de Contas e do Ministério Público. As entidades apontam ainda inconstitucionalidades à responsabilização dos agentes públicos da forma como o projeto propõe. Neste ponto, o PL prevê que gestores públicos respondam apenas por dolo e erro grosseiro, abrindo caminho para impunidade. Na avaliação das associações, a mudança traz riscos graves e artifícios para isentar de responsabilidade de agentes públicos. Manaus, 6h45. Vamos às notícias do mundo. Os Estados Unidos encerraram os bombardeios aéreos lançados em conjunto com a França e Reino Unido sobre a Síria na noite desta sexta-feira, após atingirem os 3 alvos descritos como locais de capacidades químicas: um centro de pesquisa científica localizado na capital Damasco, uma instalação de armazenamento de armas químicas localizada a oeste de Homs e ainda uma terceira próxima ao segundo alvo, que serviria, segundo o Pentágono, de armazém de equipamentos de armas químicas, além de um posto de comando. As forças aéreas e marinhas dos 3 países lançaram os primeiros ataques por volta das 21 horas de Washington, durante o pronunciamento do presidente americano Donald Trump na Casa Branca.
Os sistemas de defesa da Síria reagiram atingindo 13 mísseis Al-Qishwa nos subúrbios de Damasco. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou neste sábado de agressão contra um Estado soberano o ataque dos Estados Unidos e seus aliados contra a Síria e acusou Washington de ajudar com sua ação os terroristas que atuam no país árabe. O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou nesta sexta-feira que ordenou às Forças Armadas de seu país que intervenham na Síria ao lado do Reino Unido e dos Estados Unidos, porque não podemos tolerar mais a banalização do uso de armas químicas. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse neste sábado que não há alternativa praticável ao uso da força na Síria, ao confirmar o envolvimento militar de seu país na ofensiva conjunta adotada contra o regime de Bashar al-Assad na Síria. A líder conservadora indicou que se esgotaram todos os canais diplomáticos possíveis antes de concordar com os Estados Unidos e a França para executar uma ação coordenada em resposta ao suposto ataque cometido por Assad com armamento químico no sábado passado na cidade de Douma. O Pentágono anunciou que 3 alvos foram atingidos na Síria: um centro de pesquisa e de produção de armas químicas e biológicas em Damasco, um armazém de armas químicas em Homs, a leste de Damasco, em que os Estados Unidos acreditam que estavam estoques de gás sarin, e uma base na mesma cidade que também teria armas químicas. O presidente disse que o uso de armas químicas na cidade de Douma no último final de semana foi uma escalada significativa e que as ações de Assad foram ações de um monstro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a classificar neste sábado de agressão contra o Estado soberano o ataque dos Estados Unidos e seus aliados contra a Síria e acusou novamente Washington de ajudar com sua ação os terroristas que atuam naquele país árabe. O ataque lançado neste sábado contra a Síria pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, Reino Unido e França não ficará sem consequências, divergiu o embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov, a informação da agência F. Os piores presságios foram cumpridos, eles não escutaram nossas advertências e voltaram a nos ameaçar. Tínhamos advertido de que essas ações não ficariam sem consequências. Toda a responsabilidade recai em Washington, Londres e Paris, disse Antonov em uma declaração oficial divulgada pela embaixada. Agora 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Com apoio de Reino Unido e França, Trump ataca a Síria. Destaque do dia, ainda no Rio de Janeiro. Defesa entra com novo recurso no STF para que Lula deixe a prisão. Destaque do Extra. De volta ao Rio, Cabral poderá receber pão com ovo e cachorro quente na prisão. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Procuradora-geral denuncia Bolsonaro no STF, ao STF sobre acusação de racismo. O Estado de São Paulo. Raul Schmidt, alvo da Lava Jato, é preso em Portugal. O que diz o Correio Brasiliense? Governadora de Roraima vai ao STF para fechar fronteira com a Venezuela. Valor econômico. Cresce a chance de PT abrir mão da cabeça de chapa presidencial e admite alianças com Ciro ou Joaquim Barbosa. Em BH, destaque do jornal O Estado de Minas. Carmen marca para 2 de maio retomada de julgamentos sobre foro privilegiado no STF. Vamos agora ao Recife com destaque do centenário Jornal do Comércio. Professor suspeito de estuprar alunos em aulas particulares é preso. Depois do Recife, vamos a Porto Alegre, lá embaixo com destaque do 0 Hora. Tremor em Santa Catarina assusta a população. Vamos agora aos jornais que chegam até a redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando também centenário Jornal do Comércio, que estampa, tchim-tchim, brindando um mercado de expansão. E a crítica que estampa: julgamento, morte de Oscar Cardoso. Mensagens revelam ameaças a delegado. Estas as manchetes do jornais, Jornal do Comércio e também a crítica. Julgamento, morte de Oscar Cardoso. Mensagens revelam ameaças a delegado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participando desta edição, reportagem de Alberto Zegdeg. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência, Jurandir Vieira. E ele já está ali, vestido à la palmeirense. É verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco. Mais alegria, muito mais. 96,9. Difusora.